Sejamos patriotas. Sejamos patriotas de um Brasil, meu Brasil brasileiro, que faz jus ao nome de eterno brasileiro, incandescente de indecências. Patriotas de um Brasil onde batemos continência, decadência, as bandeiras de outrem. Patriotas de um Brasil sem soberania, de idolatria, subordinado, subjugado. Amém. Sejamos patriotas, num Brasil brasileiro, sem mulata e sem pandeiro, onde desfilam carreatas com palavras de ordem, sociopatas de frases prontas nas praças. Sejamos patriotas, não somos mais o povo de outrora, abandonados à própria sorte. Hoje, não choramos nem a própria morte de irmãos, da nossa terra, da nossa floresta. Hoje o que nos importa é o ódio no franzir da testa. Sejamos patriotas. Bandeiras em punho, fazemos chacota das ciências, dos estudos, das artes, não importa. Nossa bandeira verde e amarela dos Bragança nos traz a esperança que jamais será vermelha. Desejamos o vermelho sangue derramado daqueles que não estiverem ao nosso lado. Sejamos patriotas, que até a mesma morte comemora. Não nos importa se o Brasil chora e tomaremos de assalto a rampa do Planalto, desceremos do salto, aos berros iremos gritar, agredir, ofender, obstruir. Com nossa incongruência, intolerância, discrepância, estamos em militância, incineraremos as discordâncias. Sejamos patriotas. Hoje somos o país da vergonha, dessa seita que sonha em ter uma arma na mão para acabar com a comunhão de ideias, de pão. Pediremos às 5 para que de 5 em 5 minutos um cadáver seja oculto, os direitos caçados, violados, sepultados. Sejamos patriotas, idólatras. Você não gostou? Tá pra fazer por quê? Aonde tá garantido o seu Nós processo? estamos aqui, Aonde? nós amamos o Brasil, Então nós não estamos diga a lei. aqui, Você também. nós ainda acreditamos que eles estão Não tá garantido o seu processo. Você também. Você nem sabe ler. Então não diga a lei. Você também. Olá, meu nome é Aldo Moraes, sou músico, escritor, jornalista e coordenador nacional do Batuque na Caixa. O Batuque na Caixa é promovido pelo Instituto Cultural Arte Brasil, que aqui nessa atividade no Fórum Social Mundial está junto com a Revista de Arte e o IMECAB. Quero aproveitar e saudar o Fórum Social Mundial 2021 pela democratização do acesso e também por permitir de forma muito democrática a contribuição de ativistas, de organizações e de coletivos. Bom, destacando dentro do tema Arte e Cultura por mais Justiça Social, gostaria de falar primeiro da Revista de Arte, que tem nos últimos 2 anos feito de forma muito democrática, muito ampla, a discussão e o debate da nossa sociedade através da cultura, através da arte, e promovido esse debate junto com seus colaboradores, não só do Brasil, mas também de outros países de língua portuguesa na África e também em Portugal, e levado essa discussão até o público da revista, inclusive de forma muito ampla dentro da juventude. Não foram poucos os artigos e textos de várias dimensões, como a poesia, recebidos e divulgados pela revista de jovens e de várias partes do Brasil, inclusive do interior profundo. Então a revista está de parabéns
e ela tem provocado esse debate todos os meses. E qualquer edição da revista pode ser revisto pela página www.revistadeartelondrina.wordpress.com. E são textos e artigos, vídeos, fotos que não tem uma dimensão temporal, né? Porque realmente são reflexões que podem ser revistas daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 10 anos, muito atual. O Batuque na Caixa tem há 21 anos feito a promoção dessa mesma vertente, justiça social através da cultura e da arte, através de oficinas, teatro, música, dança, desenho, literatura, a distribuição de livros, apresentações nesses alunos que têm passado pela formação cultural. E aqui quero agradecer a todo colaborador desde 1999, né, todo pai de aluno, toda mãe de aluno, nossos patrocinadores, apoiadores. Essa dimensão ela tem sido feita nesses últimos 20 anos, 21 anos, de forma muito ampla, em várias cidades do interior do Paraná e hoje interior de São Paulo e também do Sergipe. A ideia, a proposta é levar a educação em tempo integral através da cultura, da arte, o reforço escolar e a formação cidadã para todo aluno, para toda criança, para todo adolescente, mesmo aquele que está fora da escola, mesmo aquele que está na rua, que está fora de casa. Isso tem sido feito. E por fim, o IMECAB, que tem promovido a arte e cultura através da Mostra Afro-Brasileira Palmares, com quase 40 anos, e que nos últimos anos, empreendida pelo produtor cultural, também músico, Wagner Nogueira, de forma muito ampla, e ampla no sentido mais correto da palavra, levando as exposições de artistas com a temática negra para várias partes do Paraná e levando a juventude, a infância, né, a primeira infância, a juventude, a adolescência, para todos os locais de exposição, de forma monitorada, um catálogo explicativo e muito culturalmente muito profundo também, expondo o material desses artistas, fazendo uma reflexão, inclusive sobre o racismo, inclusive sobre a inclusão cultural e social, e permitindo que novos artistas estreantes, possam se destacar através dessa mostra que já tem uma dimensão nacional e podemos até dizer internacional, porque recebe artistas do mundo todo com essa temática negra, com a temática da justiça social e também é divulgada em várias partes do mundo. Então são 3 grupos, são 3 instituições, 3 coletivos que fazem uma reflexão muito ampla da justiça social através da cultura e que dessa forma colaboram com a sua cidade, com o seu estado, com o seu país e de uma dimensão até internacional e que podem ser vistos por qualquer pessoa na internet. batuquenacaixa.blogspot.com, revistadeartelondrina.wordpress.com e o IMECAB também através das redes sociais e do seu site oficial. Quero agradecer e convidar todos para que vejam esse trabalho no formato online, seja no YouTube, no Facebook, no Instagram e nas páginas oficiais dessas 3 iniciativas importantes para o Brasil. Olá, tudo bem? Me chamo Jéssica Ramos, sou coordenadora regional do projeto Batuque na Caixa. Venho através desse vídeo mostrar qual que é a importância da mulher abrangindo a parte cultural, a área da cultura. Hoje sou da área de dança, trabalho com a dança, né? Sempre tive por hobby, sempre gostei muito de dançar. Eu acho que a dança, a mulher pode se expressar, né? Através da dança, modo de se falar, a pessoa pode, no caso assim, desestressar, eu acho muito importante, né? Então assim, eu venho falar através desse vídeo da importância da mulher na cultura, né? A gente está numa sociedade hoje em dia que é difícil a gente conseguir se integrar. Uma roupa que a gente usa, a gente é criticada. Uma coisa que a gente fala, muitas das vezes são distorcidas, a gente é criticada. Muitas mulheres não têm oportunidade de estudo.
E a dança em si, a pessoa consegue se expressar através de tudo isso. A cultura é importante porque a cultura, a pessoa volta aos estudos, né? Ela tendo acesso a uma biografia, ela tendo acesso a uma escola, ela consegue voltar aos estudos. Eu acho assim que a cultura ela abrange tanto uma renda quanto uma educação. Então, assim, através desse vídeo que eu venho expor no modo de falar, né? A importância da cultura para todas as mulheres. A cultura, ela beneficia muito as mulheres. Eu acho que todas as mulheres tinham que ter essa consciência, esse consentimento. E venho, através desse vídeo, agradecer ao Fórum Social Mundial 2021. Obrigada. 1, 2, 3. Sou a Lia Canarski, sou professora, pedagoga, amante das artes. Em sala de aula eu sempre procuro vincular os meus conteúdos curriculares com as artes. Em 2003, quando houve a obrigatoriedade de se trabalhar os conteúdos da cultura afro-brasileira em sala de aula, eu sempre me questionei com as abordagens que eu vivenciava no chão da escola. Porque eu acredito que não se deve trabalhar em datas específicas, e sim que você deve aproveitar os momentos em que acontecem dentro do cotidiano da tua sala de aula. Sempre busquei trabalhar com os meus alunos a própria identidade, exaltando as suas próprias características e valorizando a sua cultura, respeitando também as diferenças e a cultura do outro. Vivi muito a experiência de ver os nossos alunos, principalmente os adolescentes, sofrendo com o que é imposto pela mídia, o ideal de beleza. E também vi o sofrimento da busca por esse ideal de beleza pregado pela nossa sociedade. Muitas vezes, nossos alunos, nossos adolescentes, eles não aceitam a cor da pele, o seu próprio corpo, a cor do seu cabelo. Então, sempre me questionei, enquanto educadora, de fazer o quê para levar um acalento, um alívio, para todo esse sofrimento vivenciado. Descobri que o segredo está na base. A educação, ela acontece se nós tivermos uma boa base preparatória para esse aluno, essa criança fazer o seu caminho. E foi numa brincadeira dentro de casa com a minha filha, que é acadêmica do curso de pedagogia e também já é alfabetizadora, onde nós começamos a brincar com essa questão da identidade, da valorização das características de cada um, que criou-se então um livreto, onde a busca pelo ideal da beleza e então como trabalhar na base, brincando suavemente, com cabelo bom, apenas o de leve tom. Se eu abordo esse tema de forma leve, lá na base para o meu aluno que está sendo alfabetizado, quando ele chegar na adolescência, ele já vai ter a sua opinião formada e também vai saber valorizar suas próprias características, respeitando e valorizando o que é diferente, o outro. Mas eu quero falar para vocês que em 2019 eu tive o prazer de conhecer um projeto chamado Memória da Mulher Negra Londrinense, que veio de encontro com todo esse anseio e essa busca que eu me sentia muitas vezes sozinha tentando fazer no chão da escola. Esse projeto me foi apresentado pelo maestro Aldo Moraes. Aqui encontram-se biografias de mulheres batalhadoras, trabalhadoras, que estavam fora da mídia, fora da história, mas que têm a sua história contada. Através da valorização desse projeto, dessas mulheres trabalhadoras, artistas, amadoras e empreendedoras, despertei no meu aluno na base. Alunos do 5º ano do ensino fundamental descobriram que essas mulheres, eles identificaram a sua mãe, a sua avó, a sua tia, as suas irmãs,
eles conseguiram se identificar enquanto cidadãos que estão inseridos em uma comunidade, pertencentes à sua história. É através desse projeto, então, que a criança começou a descobrir e a valorizar a sua própria identidade. Em 2020, no ano passado, ano de pandemia, levei o mesmo projeto para os meus alunos da EJA, Educação de Jovens e Adultos, que também têm as suas dificuldades, não foram trabalhados, não foram preparados. E através do projeto, eles começaram a se identificar. E também, ano passado, nós tivemos o privilégio de conhecer a Dona Maria Helena de Oliveira Moraes, uma das biografias contadas nesse projeto. A Dona Maria Helena, com toda a sua sabedoria, levou palavras de incentivo aos meus alunos da EJA, que perceberam que o impossível ele não existe, se nós tivermos coragem para buscar o que nós almejamos e acreditamos. Ela foi fonte de inspiração e virou exemplo entre os educandos. No seu livro Minha Cidade, Meu Bairro, Minha Vida, ela narra a história da sua infância, a sua trajetória, os seus desafios e vitórias vividos em Londrina. Por tudo que eu vi e vivi, eu acredito que a arte, ela faz a diferença em qualquer aspecto da nossa existência. Arte e cultura por mais justiça social. Quero me despedir com uma crônica de Ronilson Rony, intitulada como Não Entendi Nada. Por alguns trocados, vou cortar. Vou fazer uma crônica de Ronilson Rony com o título Não Entendi Nada. Alguns trocados, água e pão, pão e feijão. Eu e meus irmãos. Meu pai doente vive de braço quebrado, nunca abraçou a gente. Minha mãe calada aprendeu algumas palavras. Droga de vida, vida danada. Cala a boca, moleque, vai tomar cintada. Meus irmãos, o nariz sempre escorrendo, a barriga inchada. Cabeça raspada evita piolho, pé descalço não mata. Por que todo mundo não anda pelado? Eu, nesses dias de inverno, descobri que a palavra inferno é quase igual, só que uma é quente e a outra é gelada. Minha casa é engraçada, não tem banheiro, janela, escada, só uma porta. Queria morar onde meu tio mora desde quando eu nasci, há uns 8 anos. Ele mora num bairro ou vila chamada Cemitério. Dizem que todo mundo vai morar lá um dia. Será que lá tem comida? Será que lá tem remédio para o meu pai? Será que lá é inferno ou inverno? Será que lá todos andam pelados? Será que lá existe esse Deus que a minha mãe vive pedindo para livrar da dificuldade e ajudar a criar seus filhos? Será que lá tem a vida que a minha mãe quer? Eu pedi para um homem uns trocados. E ele disse que lugar de vagabundo é no cemitério. E eu falei para ele que meu tio mora lá. Ele fez esses machucados e disse que eu era muito mal criado. Não entendi nada. Muita paz e gratidão. Eu sou Ronilson Rony, ator, poeta. Vou fazer um texto chamado Mateus 19, 13 e 14. Assim nasceu a mim, como a reinvenção de Abel e Caim, filho da misericórdia
conhecido por poucos, ignorado por muitos, na cidade de São Paulo, no Largo da Concórdia. Assim nasceu a mim. Dizem que tinha esse nome assim, porque com fome saía gritando: "Alguém tem alguma coisa para mim? Alguém tem alguma coisa para mim?" Assim viveu a mim, um dia por vez, em guerra e paz, no misterioso segredo que morre o são e fica o bêbado. Assim viveu a mim, sempre em busca dos restos, das sobras de sentimentos, da miséria humana, do crack e do álcool, em transe, no trânsito. Tenho cá para mim que na vida e na morte a mim não teve sorte de morrer cedo. Alguém tem alguma coisa para mim? Pode ser um olhar, um abraço, um cumprimento, um aperto de mão, um sorriso, sua gentileza, sua compreensão, ou qualquer coisa assim. Para você e para mim. Então, lhe trouxeram alguns meninos para que lhes impusessem as mãos e orasse por eles. E os discípulos repreenderam os que os trouxeram. Jesus, porém, disse: Deixai os meninos e não os impeçais de virem a mim, porque dos tais é o reino dos céus. A arte e cultura por mais justiça social. Ronilson Rony, ator, poeta, na verdade, sonhador e louco. Vou fazer um texto chamado Qualquer Coisa Faz uma Live. Qualquer coisa faz uma live. Os diversos conflitos de necessidades. Viver é preciso. Para comer, é preciso trabalhar. Fico em casa, sai o salário. Estou entre o vírus e a vida. Qual é o conflito de necessidade? Foi um chinês que desenvolveu o vírus? Foi um vazamento em laboratório? É a mão de Deus agindo? Ou é o simples ciclo de sobrevivência da humanidade? Fico em casa com os meus mais estranhos conhecidos. Meus filhos, eu não sei do que eles gostam. E o que eu achava que a minha esposa gostava, ela ficava brava. Que falta faz a rotina. Quanto de vida eu ganhei e perdi nesta quarentena? Sou egoísta em querer a vida? Põe máscara, passa álcool em gel, assiste o noticiário. Lave bem as mãos. São tantas covas abertas à espera de caixões. Aonde estão os ladrões do dinheiro público? Maldito dedo ruim para escolher o meu, o seu candidato de estimação. Viva o povo brasileiro! Desculpa. Assim sobrevive o povo brasileiro. Lava Jato
nem se fala mais. Hoje, só os obituários. Sou covarde se fico em casa? Saio para trabalhar com a sensação que estou sendo seguido. Hoje assinei um acordo, diminuindo 70% do meu salário. Mas tudo bem, estou 3 meses garantido. Alguém avisou as contas que não param de chegar? Os diversos conflitos de necessidades. A Joana da cobrança do banco continua me ligando. Ela está trabalhando home office agora. Ela tem um filho pequeno. Eu comecei a conversar com todo mundo que me cobra agora. E ela tem um filho pequeno e ela está fazendo um serviço em home office. Enquanto isso, quem é o ministro da Saúde? O mesmo? Talvez não nos falte imunidade. Talvez nos falte humanidade. Na falta de um presidente, chama qualquer um lá da comunidade. Lá, nossos conflitos de necessidades são reais e básicos, mas sobra o desejo de ajudar o próximo. O que antes faltava, agora falta em dobro. Se for morrer, que morra com dignidade. Que não mate ninguém. Isto é dignidade e não heroísmo. Todo cuidado é pouco. Conflitos de necessidades existem desde a criação do mundo. E olha onde nós chegamos? No Covid-19. Qualquer coisa, faz uma live. Os conflitos de necessidades no ano de 2020. A arte e a cultura por mais justiça social. Olá, boa tarde, tudo bem? Olha, meu nome é Ricardo França, eu sou coordenador do Batuque na Caixa, um projeto social fantástico que ajuda as crianças através ali da literatura, da cultura, a se interessarem ainda mais pela educação, né? Eu abracei essa causa aí junto com meu amigo Aldo Moraes, o Valdir Silva, e realmente tem ajudado muitas pessoas aí, muitas famílias e também as crianças que compõem esse projeto, né? Eu estou aqui com um prazer imenso aí de participar desse fórum social mundial, né? A arte e cultura por mais justiça social, fantástico isso. Eu vou fazer algumas analogias, deixei algumas anotações para me dar uma olhadinha de vez em quando e não lembrar, não perder nos temas, mas e também falar de uma questão que eu acredito que acabe atrapalhando bastante a justiça social no nosso país, que também é a questão política, né, além de tudo, né? Eu acredito muito assim, né, como cidadão, como brasileiro, como pai de família, né? Eu também sou colunista da Pai Querer FM aqui de Londrina, sou colunista da Revista de Arte do Instituto de Cultura e Arte Brasil e faço um trabalho, né, com atletas, né, de alto nível, já fiz muito isso, com muitos títulos. E também porque eu acredito muito que através do esporte, do espírito de equipe, você encontra o equilíbrio ali mental e começa a ponderar melhor sobre muitos fatores da vida. E faço um trabalho de assessoria para ajudar as pessoas a aumentarem ali a sua performance, tanto no profissional como no pessoal, e encontrando também ali um equilíbrio emocional para essas pessoas. E olha, o meu sonho, acho que como da maioria dos brasileiros, ou grande parte dos brasileiros, né, nós que vivemos num país, né, que se diz cristão, é que possamos
banir do nosso país, do nosso mundo, né, o preconceito, a intolerância de qualquer natureza, independente de onde ela vier, né, que nós possamos entender que, independente se a pessoa faz parte da nova família, da família tradicional, independente da sua etnia, das suas escolhas, da sua orientação sexual, né, independente de tudo isso, que o que realmente pode definir o ser humano é o seu caráter, e não a maneira como ele vive a sua vida. Lógico, é preciso viver a vida com intensidade, com amor, com carinho e com muito caráter, com muita honestidade, né? Isso é muito importante. É importante que todos nós possamos aprender a dizer não a qualquer tipo de ódio, né, de raiva, né, de qualquer âmbito de nossas vidas que possam vir. Eu sei que não é tão simples assim, mas a gente pode começar a combater esse mal, né, social, que é o preconceito, através do amor. Né? É inconcebível que nós, enquanto animais racionais, que nós acreditamos ser, encontremos em um declínio tão grande, né? Sobretudo através de um vírus que nos fez entender agora, nesse momento, quão pequeno nós somos perante a humanidade. Né? Nós somos frágeis demais, né? E que é importante, né, a gente conseguir tirar essa trava que está em nossos olhos durante tanto tempo e de olhar todo humano como humano. Porque a nossa raça só existe uma, que é humana, ponto final, né? Não tem mais o que dizer sobre isso, né? Somos humanos e ponto. Nos estudos de muito tempo, de muita leitura, a gente acaba descobrindo aí, por exemplo, o que diz a Bíblia, né? Que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. E é o próximo, ali não fala de etnia, não fala de escolhas, não fala de nada disso. É todo ser humano que deve ser respeitado, amado, né? E que nós possamos construir aí uma tolerância maior do que nós temos construído durante a vida, ou que nós achamos que estamos construindo, né? Sócrates mesmo, o filósofo, ele dizia que sabe é o que conhece os limites da sua própria ignorância, né? Para que a gente possa sair dessa ignorância mental, cultural, nós precisamos de olhar todos os seres humanos como iguais mesmo, e sentir isso em nossos corações, né? A filosofia nos diz que somos racionais, capazes de sermos uma unidade, uma totalidade, né, de distinguir coisas, elaborar conceitos. A sociologia já diz que somos capazes de criar relações sociais, né, com demais pessoas. Somos influenciados pelo meio, sim, mas o grande problema é que às vezes nós somos tão influenciados pelo meio que esquecemos a essência de ser humano. Tá? E precisamos nos dar conta que até mesmo a intolerância, os preconceitos, quando se levanta bandeiras aí para combater esses preconceitos, nós temos que tomar muito cuidado também, né? Nós temos que tomar cuidado com aquilo que nos influencia. Lógico que precisa de ter essas ações sociais contra o preconceito, é muito importante, porque infelizmente o preconceito existe, mas também nós temos que ter a capacidade de diferenciar, né, algumas pessoas que levantam bandeiras para provocar a divisão do nosso país, né? Isso tem acontecido muito também. Então conseguir encontrar esse equilíbrio é muito importante, né? Para vocês terem uma ideia, né, muitas pessoas têm usado, né, no âmbito político, né, os preconceitos para ter um favorecimento dentro da política. E na verdade não é o interesse da pessoa realmente construir essa base, né, do respeito social, do equilíbrio social com todo mundo. O único interesse político é preciso que a gente estude mais essas pessoas, né? Existem sim campanhas seríssimas pelo mundo aí que precisam ter, que são legítimas e precisam continuar, né? Como eu disse, infelizmente esses problemas sociais existem, então essas campanhas têm que continuar, mas nós também temos que tomar muito cuidado, né? Nós precisamos sim de defender as pessoas que precisam de defesa, mas sem que a gente se aposse da raiva, do próprio preconceito dentro de todo esse trabalho, né? Nós precisamos tomar cuidado com o vitimismo também de muitas pessoas que usam às vezes os preconceitos que existem pelo mundo. Nós precisamos de uma coisa palpável, né? Desse respeito que seja mútuo, de todas as famílias, de todas as pessoas, de todos os brasileiros. Seria tão bom, né, gente, se todo mundo cuidasse da sua própria vida e deixasse o outro viver a vida dele, independente das escolhas, das orientações, da família que se leva. Porque eu volto a dizer, né, o que pode definir um ser humano é o caráter, nada mais.
nada mais que o caráter, né? O importante é isso, né? Sabe, às vezes eu estou vendo aqui agora que às vezes parece sempre ter uma desculpa para não agir em prol da justiça social unificada. Eu estou falando aí dos nossos governantes, dos nossos políticos, né? Entra governo, sai governo, parece que procuram agradar uma parte e desagradar outra. Aí entra um outro governo que agrada o que foram desagradados antes e começam a agradar aqueles que não teve um favorecimento anterior, né? E isso só provoca uma divisão na nossa nação, no nosso país. E nós sabemos que uma das coisas que pode eliminar aí, né, os problemas sociais, né, a falta de justiça social no nosso país, é não permitir mais a corrupção. Né? Se não existir corrupção, já vai ser 90% para a gente resolver os problemas sociais. Né? Por quê? Porque a corrupção, quando se tem muita corrupção, esses governantes usam das ações sociais, dos preconceitos, de tudo isso para se ter o poder e provocar a divisão. Porque é muito mais fácil ser eleito com o povo dividido do que com o povo unificado. Né? É por isso que se prega tanto, né? Se levanta uma bandeira, veste a camisa de uma parte desagradando a outra, porque fica mais fácil. E sim, é possível termos justiça social para o nosso país. Basta que os políticos deixem de serem tão corruptos. Né? E sim, o fim da corrupção é preciso haver um equilíbrio de todas as partes, de todas as pastas do governo, olhar ali tanto a saúde, a educação, a segurança, né, a cultura. Nós precisamos de todas as pastas, nós não podemos eliminar uma, afastar algumas para beneficiar outras. Assim nós não temos um país com equilíbrio, uniforme, né, preciso todo. Mas não tem como fazer para todos? Tem. Se não tiver corrupção, tem condições sim. Nós só não conseguimos realmente ter um país equilibrado, né, com todos os ministérios, né, quem cuida da exportação, da cultura, né, da saúde, da educação. Nós ainda temos pessoas nos leitos, já faz décadas que eu acompanho, né, a nossa saúde não melhora. Ela melhora em uma parte do país, na outra nós vemos pessoas nos corredores. Isso também é um problema social, né, a nossa segurança. E por que isso acontece? Se não houvesse a corrupção, daria para entrar num equilíbrio total entre todas essas pastas que são tão importantes para o nosso país, né? E nós, enquanto cidadãos, nós precisamos de sermos imparciais também. Né? Se um político foi corrupto ou é corrupto, independente das suas promessas, independente da força daquele partido, né? Não merece nossa consideração em ponto final. Porque o que falta para o nosso país entrar em equilíbrio é que realmente se acabe com a corrupção, que se elabore através de ações sociais aí o equilíbrio da nossa nação, né, de conscientizar a população sobre ser imparcial, sobre serem íntegros, né, de praticar a honestidade realmente, como nós vemos nas famílias isso acontece, mas às vezes isso não é expandido para todo o país. E lembrando assim, que como cidadãos que nós precisamos de exercer o nosso papel, né? Assim como numa empresa, um cidadão que não trabalha bem pode ser dispensado, nós temos que entender que um congressista, né, um membro do nosso governo, um congressista, se não fizer bem o seu trabalho, ele também tem que ser dispensado. Porque eu acredito muito nisso, né, que nós precisamos desse equilíbrio social, olhar para os menos favorecidos sim, né, mas não só de termos benefícios sociais, isso é muito importante para quem está passando fome, por exemplo, né? Mas de dar condições para o cidadão poder ser digno e ter a sua própria vida, construir o seu próprio futuro, né? E nós vamos conseguir isso através da educação, que é a base de tudo, da cultura, da segurança, de ter melhor saúde para esse povo, e justiça social. Ela tem que ser real e não só um discurso bonito praticado por muitos. Nós precisamos de vivenciar isso, né? Mas vivenciar isso e reconhecer que nós, enquanto cidadãos brasileiros, precisamos de nos mover com amor, com respeito e resolver todos os nossos problemas, sejam eles quais forem, com inteligência, com diálogo e com muito amor ao nosso país e aos cidadãos que compõem esse país.
e lembrarmos que independente da atitude que nós possamos ter, do protesto que possamos fazer, jamais vamos conseguir bons resultados com violência, né? Muito pelo contrário, né? Com inteligência, com essa integridade, para mover o nosso país para um futuro melhor, que nós possamos conseguir fazer isso a partir de hoje, analisando melhor os nossos governantes, as nossas próprias ações e usar dos nossos conhecimentos, estimular os outros cidadãos a terem mais conhecimentos para poder nos mover num caminho, no futuro melhor do nosso país, que possamos crescer juntos, e tomar muito cuidado com aqueles que ainda usam da boa vontade do nosso povo, das pessoas, das leis do nosso país para beneficiar somente o próprio umbigo. A partir do momento que a gente começar a ter esse discernimento e a não permitir mais que corruptos exerçam um papel político e que corruptos voltem a ter poder político, a nossa nação começa a andar. Aí nós teremos justiça social. Então nós temos que, de repente, procurar novos caminhos. Porque se a gente continuar fazendo o que a gente sempre fez, vamos ter os mesmos resultados. Então, para resultados diferentes e mais positivos, precisamos de ter atitudes diferentes, precisamos de tomadas de decisões diferentes, precisamos de escolher caminhos diferentes, precisamos de mudar concepções que nós tínhamos antigas, porque senão teremos o mesmo resultado. E pensar sempre num benefício, que esse benefício, ou uma lei nova, alguma coisa nesse sentido, nos beneficie, mas beneficie os outros também. Se alguma coisa pode me beneficiar e de repente desagradar o outro, não dar um benefício, eu falo benefício através da própria capacidade, não de receber nada de graça, de trabalhar realmente. Nós brasileiros não temos preguiça disso, mas uma lei que beneficia alguns e de repente desfavorecem outros não é uma boa lei, não é uma boa decisão. Então nós precisamos disso, da imparcialidade, do equilíbrio e do amor, para que a gente possa realmente ter um Brasil melhor e justiça social. Um abraço. Olá, tudo bem? Meu nome é Valdir Rodrigues, sou poeta, dramaturgo, ator, diretor de teatro, professor de teatro. Trabalho também como psicanalista e terapeuta. Eu quero ler uma poesia do meu livro chamado Brilho. Ele chama-se O Fantasma do Navio Negreiro. Fantasma do Navio Negreiro. Caminhando à beira da praia, banhada pela luz da lua, riscava o céu as estrelas, eu, marcando as pegadas na areia pura. Nada temia ou queria, ao vento meu pensamento seguia. Borbulhas flutuavam e espumavam o mar, as gaivotas preguiçosas cantavam a voar. Neste cenário de utopias, uma nuvem se aproximava da praia. Ondas rasgadas e frias, um grande monstro ali para, um navio que atracaria, onde gritaria e o chicote estala. O fantasma do navio negreiro, perdido, vagando, feito alma penada. Negros escravos, feridos e amarrados, olhos vermelhos de sangue, estalados, peles cortadas aos montes, uma orquestra de dor, uma música incessante. Um senhor vermelho, olhos, rabo, chifre e tudo. Não era um homem. Com um gargalhar sarcástico, maestro daquela tirania, de gemidos e sangue a sinfonia. Vi na areia um homem negro machucado gritando: meu Deus, leve-me deste mundo! O diabo, sempre cantando, corta numa chicotada delirante a cabeça daquele homem pensante, que clamava por justiça. E disse o diabo à cabeça: Deus atendeu o seu pedido. Gargalhadas, gritos e patrões. O dia já amanhecia, e no meio daquela agonia, dançava o barco o som da tirania, e foi navegando para águas distantes,
como uma orquestra delirante de homens, não animais, que gritam por liberdade até os dias atuais.